2, vamos ler do versículo 1 ao versículo 33. E ele diz assim: Por essa altura, o imperador Augusto decretou que se fizesse o recenseamento de toda a população do Império Romano. Foi o primeiro recenseamento quando Quirino era governador da Síria. Todos iam inscrever-se, cada um na sua cidade. Por isso, José partiu de Nazaré, na província da Galileia, e foi para a cidade de David, que se chama Belém, na província da Judeia. Como José era descendente de David, foi lá inscrever-se levando consigo Maria, sua noiva, que estava grávida. E quando estavam em Belém, chegou o momento de Maria dar à luz. Nasceu-lhe então o menino, que era o seu primeiro filho. Envolveu-o em panos e deitou numa manjedoura, por não conseguirem arranjar lugar na casa. Eu não sabia. Eu não percebia, na altura não entendia o que estava a acontecer naquela noite. Se eu tivesse entendido, eu acho que tinha pelo menos tentado arranjar uma forma de eles ficarem a dormir dentro de casa. Mas também havia tanta confusão, havia tanta coisa a acontecer. A cidade estava muito cheia por causa dos censos. Então eu não tinha mais quartos livres. Entretanto, quando eles chegaram, eles perguntaram se eu tinha algum quarto para eles. Eu tive muita pena, eu disse que não. Tive mesmo muita pena porque via-se claramente que eles estavam muito cansados, especialmente ela, que estava grávida. Entretanto, depois, na altura, só me lembrei de lhes sugerir: olhem, eu tenho um estábulo onde eu guardo os animais, não é aqui ao lado, mas se vocês quiserem podem ficar lá a descansar. Entretanto, lembro-me que eles aceitaram e depois acabei por levá-los para lá. Entretanto, depois soube também que a criança tinha nascido e que acho que ela chamava-se Jesus, Messias. Mas olhando para trás, eu não percebi, eu não soube, eu não percebi. Mas eu gostava muito de ter proporcionado um sítio melhor para eles ficarem, um sítio melhor para ele nascer. Sabe, Messias, Jesus. Naquela região, havia pastores que passavam a noite no campo, guardando os rebanhos. Apareceu-lhes um anjo e a luz da gloriosa do Senhor envolveu-os. Ficaram muito assustados, mas o anjo disse-lhes: Não tenham medo. Venho aqui trazer-vos uma boa nova, que será motivo de grande alegria para todo o povo. Pois nasceu hoje, na cidade de David, o vosso Salvador, que é Cristo, o Senhor. Poderão reconhecê-lo por este sinal. Encontrarão um menino envolvido em panos e deitado numa manjedoura. Nisto, juntaram-se ao anjo muitos outros anjos do céu, louvando a Deus e cantando: Glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens, e a quem Ele quer bem. Mal os anjos partiram para o céu, os pastores disseram uns para os outros: Vamos a Belém para vermos o que o Senhor nos deu a conhecer. Foram a toda a pressa, e lá encontraram Maria e José, e o menino, que estava deitado na manjedoura. Depois de verem tudo isto, puseram-se a contar a toda a gente o que lhes fora dito a respeito daquele menino. Todos o ouviram, o que os pastores diziam, ficavam muito admirados. Era uma noite como todas as outras. Como habitual, estávamos a cuidar das ovelhas, a garantir que não eram atacadas por animais selvagens, especialmente lobos. Sabe, é que os lobos são perigosos e matreiros, então quando se põe... Bem, é melhor não me pôr a falar de lobos, senão nunca mais me calo. Como eu estava a dizer, era uma noite como todas as outras, até que de repente ficámos assustados. Quer dizer, apavorados, quando vimos um anjo do Senhor que nos apareceu à frente, vindo do nada. Nós nunca tínhamos visto nada assim. Os céus, que estavam escuros, de repente ficaram brilhantes, parecia o sol do meio-dia. Foi incrível. Mas aquilo que eu nunca me vou esquecer foi o que o anjo nos disse. Ele disse-nos: Não tenham medo, eis que trago novas de grande alegria, que serão para todo o povo, incluindo nós, pastores humildes. Consegue imaginar? Deus do universo enviou-nos um anjo a nós, pastores. Bem, o anjo disse mais: Pois na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal, que encontrareis um menino envolto em panos, deitado numa manjedoura. E de repente,
Os céus encheram-se com uma multidão de anjos, todos a cantar e a louvar a Deus. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Bem, quando os anjos se foram embora, todos nós fomos diretos a Belém ver o que tinha acontecido. Bem, que noite emocionante. Anjos, luzes brilhantes. Mas o melhor de tudo foi ver com os nossos próprios olhos o bebé que tinha nascido. O Salvador. O nosso Salvador. Porém, Maria guardava todas estas coisas no seu coração e meditava nelas. Os pastores foram-se embora e pelo caminho cantavam louvores a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, exatamente como lhes fora anunciado. Quando o menino tinha 8 dias, circuncidaram-no e puseram-lhe então o nome de Jesus, tal como o anjo indicara antes dele ser concebido. Chegado o tempo da cerimónia, a sua purificação, conforme a lei de Moisés, levaram o menino ao templo de Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Eu e o José estávamos em viagem há bastante tempo, por causa do censo de César Augusto. Partimos de Nazaré e fomos até Belém. Eu, grávida. Nós ainda estávamos chocados, mas de qualquer forma estávamos animados e estávamos alegres. E eu, Maria, escolhida por Deus para dar à luz um bebê. E não era um bebê, um Messias. Na verdade, o anjo que nos apareceu disse-nos que deveríamos chamar-lhe Jesus, porque ele salvaria o seu povo dos pecados. Sim, ele, o Salvador. Ele traria a paz, seria o Salvador do mundo. O meu filho, o meu Salvador. Que noite! Nós procuramos um lugar para passar a noite, mas como eu disse, estava toda a gente na cidade, por causa do censo. Estávamos tão cansados. E o bebê pronto para nascer. E nós sem lugar para ficar, sem lugar para descansar. O que é que nós íamos fazer? Estávamos tão desesperados. Finalmente, encontramos um homem que nos disse que já não tinha espaço na sua casa para nós, mas que tinha um lugar onde ele guardava os animais. Que forma do Salvador nascer! Eu e o José fomos com aquele homem e ficamos naquela noite com os animais. Não foi só ficar, vocês conseguem imaginar as dores que eu já sentia. Estava tudo a tomar conta do meu corpo. Estava na hora. O meu bebê ia nascer. Mas e o que é que nós temos para o envolver? Onde é que o vamos embrulhar? Onde é que o vamos colocar? Com os animais? Vamos deitá-lo ao pé dos animais? Lembro-me tão bem daquela noite. Lembro-me do momento exato em que Jesus nasceu. A minha alma ficou tão alegre. Deus ama-nos tanto que nos enviou um Salvador. O bebê que estava nos meus braços, esse era o Salvador. Eu e o José estávamos pasmados a olhar para ele. Eu tinha então uns panos comigo e embrulhei-o, envolvemo-lo bem e encontramos uma manjedoura. Fizemos lá um berço e eu precisava descansar. E o José, pobre José, estava tão cansado, ele precisava dormir. Mas como? Éramos 2 jovens a contemplar os olhos do Salvador do mundo. Quando o menino tinha 8 dias, circuncidaram-no e puseram-lhe então o nome de Jesus, tal como o anjo indicara antes dele ser concebido. Chegado o tempo da cerimónia da sua purificação, conforme a lei de Moisés, levaram o menino ao templo de Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. É que na lei de Deus está escrito: se o primeiro filho que nascer for menino, deverá ser consagrado ao Senhor. José e Maria ofereceram também um sacrifício, como manda a lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Ora, vivia nessa altura em Jerusalém um homem chamado Simeão. Era justo e muito piedoso e esperava a consolação de Israel. O Espírito Santo estava com ele e tinha-lhe assegurado que não havia de morrer sem ver o Messias enviado por Deus. Simeão foi ao templo guiado pelo Espírito Santo. E quando os pais do menino Jesus o iam apresentar para cumprir o que a lei mandava a respeito dele, Simeão tomou-o nos braços, deu graças a Deus e disse: agora, Senhor, já podes deixar partir em paz o teu servo, conforme a tua palavra.
Já vi com os meus olhos a tua salvação, a que preparaste para todos os povos, luz de revelação para os pagãos e glória para Israel, teu povo. Tanto o pai como a mãe de Jesus estavam admirados com o que se dizia dele. Porquê eu? Porquê ela? Não queria entender porque é que o nosso Salvador nos escolheu. No entanto, pela sua graça, Ele nos escolheu e nós fomos tão abençoados ao saber que iríamos ver o Salvador com os nossos próprios olhos. Há tantas coisas que eu te podia contar, mas esta história não gira à minha volta. Nem mesmo à volta de Maria. Consegues imaginar? Pegar no Salvador ao colo na noite em que Ele nasceu. O nosso filho, mas que era o Messias. Como é que é possível? Nascido do Espírito Santo, mas confiado a nós, minha Maria, para o criar. Sim, na nossa casa. Sim, fizemos um esforço enorme. Sim, nós estávamos exaustos da viagem. E sim, não havia espaço em Belém para nós, mas esta noite não foi sobre nós. Oh, como ficamos surpreendidos com a sua glória. Quando os anjos apareceram, e depois os pastores, os nossos corações transbordavam de alegria. Sim, de alegria. O Salvador tinha nascido. O meu Salvador. O nosso Salvador. O teu Salvador. Jesus. Feliz Natal! Olá, tudo bem? Aproveitei aqui o silêncio raro nesses dias de Natal para deixar uma mensagem para você sobre o Natal. Se calhar o Natal não tem a mesma importância que tem para nós, para você. Se calhar é uma data qualquer que não significa absolutamente nada. E o propósito dessa mensagem é justamente te mostrar por que essa data é tão importante. Se nós formos olhar para a Bíblia de uma forma muito generalista, muito macro, ela explica de início ao fim o propósito e o porquê que isso é tão importante. Quando o homem, Adão e Eva, quando o homem pecou, estabeleceu ali uma barreira, um abismo entre nós e Deus, que chamamos a isso pecado. Quando isso foi estabelecido desde lá de trás, Deus, com seu infinito amor, já deixou claro, já lá desde o início, é a primeira mensagem messiânica no sentido de que viria o Messias para resgatar o seu povo e nos conectar novamente com Deus. Deus disse à serpente lá em Gênesis 3,15 que do descendente da mulher viria aquele que ferirá a cabeça da serpente. Que do descendente da mulher viria o Salvador. E ao longo, mais à frente da Bíblia, ainda no Velho Testamento, Isaías deixa uma série de indicações de quem seria esse Messias. Em Isaías 7,14, por exemplo, ele diz que a virgem, e nós hoje sabemos qual era a virgem, que dará a luz a um filho, a um menino, e o seu nome será Emanuel, que significa Deus conosco, ou seja, Deus veio até nós para nos resgatar. Deus veio até nós para nos libertar do pecado, para nos reconectar com Ele. Por isso a importância do Natal. Mais um pouco à frente, Isaías ainda diz no capítulo 9, versículo 6, que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será o nosso rei, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz.
De quem ele está a falar? Está a falar de Jesus. Esse Jesus que Deus encarnado, que veio até nós. Por isso a importância do Natal não são os presentes, as festas. Até agora a casa estava cheia e por um minuto todos saíram. Eu falei, vou gravar aqui uma mensagem, porque é sempre assim, Natal, essa agitação, essa coisa. Para muita gente, para outros é uma data qualquer, sem importância, ou que se perdeu o sentido. Perdeu-se o sentido do que é realmente o Natal. E essa mensagem é para você, para que você perceba qual é o verdadeiro sentido do Natal. É esse. Deus veio até nós. Essa é a maravilha do cristianismo. Um Deus que nos resgata, ao invés de eu ter que fazer tudo e mais alguma coisa para chegar até Deus. Não. Deus, pelo seu grande amor, pela sua graça, pela sua infinita misericórdia, veio até nós. Isso era promessa já desde muito tempo. Para nos trazer a salvação, nos trazer a paz, a vida eterna, aquela condenação que tínhamos de morte eterna, deixa de existir, porque agora nós temos aquele que nos garante a salvação e a vida eterna com ele. Só que esse menino, em Isaías 53, ainda na promessa, Isaías diz o seguinte, eu vou ter que abrir porque o texto é um pouco mais longo, e a memória falha. Em Isaías 53, a partir do versículo 4, diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Isaías aqui já estava a anunciar que aquele menino que nasceria da Virgem sofreria e levaria sobre si as nossas dores, a morte, a nossa condenação, para nos dar a vida. Morreria no nosso lugar. E depois ele diz ainda, em Isaías 25, no versículo 7 e 8, isso tudo promessa de Deus, profecia do Velho Testamento, e que veio se cumprir através da vida de Jesus. Isaías 25, no versículo 7, diz assim: destruirá nesse monte a coberta que envolve todos os povos, e o véu que está posto sobre todas as nações. Tragará a morte para sempre. E assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou, o Senhor prometeu. E o Senhor prometeu que o véu que separava, ou seja, lembra do véu lá na sinagoga que separa as pessoas do lugar santíssimo, onde Deus está? Esse véu deixaria de existir, e nós temos agora livre acesso a esse Deus por causa de Jesus. O menino que nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre seus ombros, e o seu nome será maravilhoso,
Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Este é o sentido do Natal. Este é o presente dado por Deus de graça para todos aqueles que o aceitam. Essa é a grande maravilha e a real importância do Natal. Creia nisso. Creia nesse Cristo que está disponível para ser presente na tua vida, hoje e durante toda a eternidade, para te dar paz. Amém? Fiquem com Deus e um excelente Natal. Que Deus os abençoe. Olá a todos no Oásis. Feliz Natal dos Mylons. E Feliz Natal, e lembrando, ora havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de David vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Feliz Natal da nossa casa para vossas casas, e nós temos muitas saudades de vocês. Boas entradas também. Feliz Natal! Feliz Natal!